Imagine um rei que, no meio de uma batalha, entra em uma floresta e simplesmente desaparece, sem corpo, sem pistas, sem testemunhas, como se a própria terra o tivesse engolido. Essa é a história do rei húngaro Ladislau III, monarca que trocou a coroa por um dos maiores mistérios da Europa medieval. Hoje, vamos desvendar essa lenda fascinante. Se você gosta de enigmas históricos e contos que desafiam o tempo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa viagem ao passado vai te prender do começo ao fim. Ladislau III não foi um rei qualquer. Ele viveu em uma era de ferro e fogo, um tempo de batalhas sangrentas, traições políticas e disputas pelo poder. Ele era um líder militar, acostumado ao campo de batalha, e foi justamente em uma de suas campanhas que o inimaginável aconteceu. Ele entrou em uma densa floresta e nunca mais foi visto. Para a mentalidade medieval, isso era algo surreal. A morte de um rei era um evento público, um ritual. A ausência de um corpo não significava apenas a falta de um funeral, mas a quebra de uma ordem cósmica. O trono estava vazio, mas o rei não estava oficialmente morto. O que aconteceu naquela floresta? A falta de respostas concretas foi o terreno perfeito para o nascimento de inúmeras teorias e lendas. A primeira, e mais óbvia, era de assassinato. Muitos nobres rivais teriam motivos de sobra para eliminar o rei secretamente e se livrar do corpo. Uma conspiração palaciana era algo comum, e um desaparecimento forjado seria a maneira perfeita de evitar uma guerra civil pela sucessão. Outra hipótese era a captura. Talvez um inimigo poderoso o tenha aprisionado em um local secreto, mantendo-o como um trunfo político valioso. Um rei vivo, mas cativo, poderia ser usado para chantagear o reino e influenciar o futuro da coroa húngara. Mas nenhuma dessas explicações, por mais lógicas que parecessem, conseguiu capturar a imaginação do povo como a terceira versão. A lenda mais poderosa e duradoura diz que Ladislau não foi vítima de ninguém. Pelo contrário, ele teria escolhido o próprio destino. Cansado das guerras intermináveis, do peso da coroa e das intrigas da corte, ele teria abandonado tudo. Naquela floresta, ele não encontrou a morte, mas a libertação. Ele teria trocado suas vestes reais por trapos simples e se tornado um eremita. Um homem santo vivendo em penitência e isolamento. Essa imagem de um rei que renuncia ao poder para buscar uma vida de paz e espiritualidade era extremamente poderosa na Idade Média. A floresta, vista como um lugar selvagem e mágico, se tornou o cenário perfeito para essa transformação. Não era mais um local de desaparecimento, mas de renascimento. Essa lenda não ficou apenas no campo da imaginação. Durante décadas, relatos começaram a surgir por toda a Europa. Pessoas juravam ter visto um homem solitário, vivendo em cabanas rústicas ou cavernas nas florestas mais remotas. Esse homem, segundo as descrições, tinha uma postura nobre, um olhar profundo e um silêncio que parecia carregar o peso do mundo. Apesar de suas roupas humildes, ele se movia com a graça de um aristocrata. Para o povo, não havia dúvida. Aquele era o rei perdido. O rei que havia encontrado a paz, longe do caos do mundo. Essas histórias, passadas de geração em geração, mantiveram viva a memória de Ladislau, não como um rei derrotado, mas como um sábio que transcendeu sua condição real. Mas por que essa lenda se tornou tão forte? Para entender isso, precisamos pensar como uma pessoa da Idade Média. Reis não eram apenas governantes, eles eram escolhidos por Deus, figuras quase sagradas, que conectavam o céu e a terra. Um rei que desaparece sem morrer cria um vácuo perigoso, tanto político quanto espiritual. A incerteza era a pior inimiga da estabilidade. A lenda do rei eremita preenchia esse vazio de uma forma reconfortante. Ela dava um propósito ao desaparecimento. O rei não estava morto, mas em uma jornada espiritual. Enquanto não houvesse um corpo para provar sua morte, a esperança, o medo e o mistério podiam coexistir. A história também servia como uma lição moral, um conto sobre a vaidade do poder e a busca por um sentido maior na vida. Até hoje, o destino final de Ladislau III permanece um enigma. Os historiadores
não chegaram a um consenso. Foi um assassinato político bem-sucedido? Um cativeiro secreto? Ou ele realmente abandonou tudo para viver no anonimato? A verdade, provavelmente, está perdida para sempre nas brumas do tempo. O que sobreviveu não foi o fato histórico, mas a lenda poderosa que ele inspirou. Ladislau entrou para a história usando uma coroa e comandando exércitos, mas saiu dela como um fantasma, uma sombra na floresta, transformado em um símbolo eterno pela imaginação de um povo. Sua história nos lembra que, às vezes, os maiores legados não são feitos de ouro ou pedra, mas de mistério. E você, qual teoria te parece mais provável? O rei assassinado? O prisioneiro? Ou o eremita? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Adoraria saber o que vocês pensam. E se você conhece outra lenda histórica fascinante como essa, compartilhe com a gente. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever para não perder nenhuma curiosidade do nosso incrível passado. Até a próxima.